Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tranquilos? Muito bem, eu sou o professor Dan. Estamos aí no canal Tio Fio para a resolução da prova de Física do IME, segunda fase 2011. Para você que está na pegada, para você que está na preparação para essa prova aí, não deixe de curtir nosso canal, se inscrever, dar aquele like se você gostar dessas resoluções e compartilhe esse vídeo com mais gente aí. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos começar sem mais delongas, sem mais enrolação. Vamos detonar essa prova de Física do IME de 2011. Maravilha? A questão 1, galera, já começa em alto nível. É uma questão bem complicada. Uma questão onde a gente tem um pouco de física e bastante geometria nessa análise. Então, se atentem comigo para a questão. Vocês têm aí a questão? Fácil, certo? Mas qual é a da questão? Nós temos o seguinte. Nós temos uma corda. Essa corda está amarrada no ponto A e no ponto C. Está esticada por um varal BD. Ok? Essa corda tem um comprimento total de 2 metros. Então, 2 metros é o comprimento total de todo mundo aí. Maravilha? O problema está dizendo que nessa situação nós temos uma tração de 15 newtons na corda. Uma tração de 15 newtons nessa corda. Ok? As distâncias que separam aí a ponta A da corda do varal e a ponta do varal pela a ponta C da corda são iguais, 0,5 metros. Aí vem a situação física do problema. Até aí, tranquilo. Beleza? O que o problema está dizendo é o seguinte: quando você toca nessa corda, essa ponta vibra. Mas elas não têm comprimentos iguais. Como a corda é uma só, a tração na corda é igual. Mas por terem comprimentos diferentes, elas vão vibrar em frequências diferentes. E o problema está dizendo que a frequência de batimento é 10 Hz. Lembrando, o que é frequência de batimento? É a diferença entre duas frequências que estão muito próximas uma da outra. Então, nós temos uma corda vibrando com uma frequência, outra corda vibrando com outra frequência, e a diferença entre elas, 10 Hz. Essa é a frequência de batimento. Percebam que eu já coloquei informação aqui meio adulterada, né? Eu coloquei aqui, ó, FBC menos FAB. Eu estou afirmando que a frequência na corda BC, na parte BC, é maior do que a frequência na parte AB. E isso, para vocês que estão aí voando para a prova, deve ser bem óbvio o porquê. O comprimento da corda BC é menor do que o comprimento AB. Logo, se eu tenho um comprimento menor, eu tenho uma frequência maior. Portanto, a frequência de vibração dessa parte é maior do que a frequência de vibração dessa parte. Por isso está desse jeito e não o contrário. Beleza? Muito bem. Vamos começar, então, descrevendo a velocidade dessa onda usando a equação de Taylor. A equação de Taylor diz para a gente o seguinte. A velocidade de uma onda que se propaga em uma corda é igual a raiz de T sobre μ. A tração aplicada na corda sobre a densidade linear de massa dessa corda. Ok? A tração nos foi dada, 15 newtons. A densidade linear dessa corda não nos foi dada diretamente, mas foi dada indiretamente. O que nós temos para determinar a densidade linear de massa dessa corda? Nós temos o comprimento de 2 metros e temos a massa de... Na verdade, nós temos o contrário, né? Densidade linear de massa. É massa por comprimento, não comprimento por massa. Ok? Então, nós temos 0,1 kg da massa dividido por 2 metros do comprimento. Isso nos dá 0,05 kg por metro. Quando eu aplicar isso aqui na equação de Taylor, o que nós teremos? Nós teremos uma raiz de 15 newtons dividido por uma densidade linear de 0,05. E isso vai dar o quê? 15 dividido por 0,5, eu ando 2 casas aqui, vira 5, acrescento 2 casas aqui, 1.500. 1.500 por 5 dá 300. Então, uma raiz de 300.
Racionalizando essa raiz de 300, nós temos, tiro 3 da raiz, o 100 fica, raiz de 100 igual a 10, então nós temos 10 raiz de 3 metros por segundo. Ok? Essa é a velocidade de propagação dessa onda na corda. Tranquilos? Muito bem. E usando a equação fundamental ondulatória, V igual a lambda vezes F, nós podemos completar essa equação aqui. Ó. Daqui, nós vamos tirar que a frequência ela é igual a V sobre lambda, certo? Então, a frequência BC será quem? A velocidade, que é a mesma, porque é a mesma corda, portanto, tem a mesma tração e a mesma densidade. Então, a corda é a mesma, então a velocidade é a mesma. Posso escrever, então, a frequência BC vai ficar assim, 10 raiz de 3 sobre lambda. Quem que é o lambda BC? Vamos lá. Vamos dar nome aqui aos comprimentos. Muito bem. Vamos supor que esse comprimento aqui, ele é o x. Esse comprimento aqui, então, será quem? 2 menos x. O comprimento da corda é 2 metros, certo? Isso significa, então, que se essa parte tem x, essa parte tem o resto, que é 2 menos x. Então, galera, se o comprimento da corda é 2 menos x, qual deve ser o comprimento da onda? Lembrem que quando eu tenho um harmônico aqui, ó, a frequência fundamental, o comprimento da corda é a metade do comprimento da onda. Então, se eu quero encontrar o comprimento da onda, eu tenho que multiplicar por 2 vezes o comprimento da corda. Então, 2 que multiplica 2 menos x, certo? Essa é o comprimento da onda para a corda BC. Isso menos AB. 10 raiz de 3 sobre 2 que multiplica x. 2 vezes o comprimento disso aqui, que vai dar o comprimento da onda. E isso tem que ser igual a 10 Hz. Completei essa primeira equação que nós montamos para entender o problema. Até aí, tudo bem? Muito bem. Não se percam. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar o 2 daqui, mandando ele para lá. Quando eu fizer isso, ó, o 2 sai daqui e aqui vira um 20 Hz. Ok? Vou tirar o mínimo entre esses dois carinhas. Tirando o mínimo entre esses dois carinhas, nós temos o quê? Um x que multiplica 2 menos x. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Isso dá, então, ó, x vezes 2 menos x dividido por 2 menos x. Sobra apenas um x, né? 10 raiz de 3. Vou colocar assim. 10 raiz de 3 tem nos dois, colocando em evidência, dividindo esse por esse sobra um x, menos, dividindo esse por esse, vai sobrar um 2 menos x, ok? Então eu teria que fazer assim, ó, 2 menos x, certo? Beleza? Tranquilo? E isso igual a 20 Hz. Multiplico isso cruzado, eu tenho 10 raiz de 3, que multiplica, quanto que eu vou ter aqui? Eu vou ter um x menos vezes mais menos, menos 2, então, e menos vezes menos mais. Então, eu vou ter um 2x menos 2, certo? Desse lado aqui, então, eu terei um 2x menos 2. Do lado de lá, eu terei um 20x, que multiplica 2 menos x. Beleza, galera? Tranquilos? Maravilha? Muito bem. Acho que vocês já perceberam onde nós vamos parar com isso, né? Isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Nós vamos ter que resolver essa equação do segundo grau para encontrar o comprimento x da corda. Lembrando, o que o problema quer que eu encontre? Ele quer que eu encontre o ângulo θ, ok? Para encontrar o ângulo θ nesse monte de triângulos aí, eu preciso saber os comprimentos, ok? Então, minha primeira missão é encontrar x. Muito bem. Vamos abrir nossa equação do segundo grau aqui. Daqui, eu tenho quem? Um 20x. Na verdade, eu posso cortar aqui, ó, meu zero com zero. Vamos diminuir nossa equação do segundo grau, ok?
E aí, ao invés de 20 e 10, eu tenho 1 e 2, certo? Então, 2 vezes 2x vezes 2, 4x. E 2x vezes menos x, menos 2x quadrado. Então, menos 2x quadrado, na verdade, passou mais, certo? Desse cara aqui passou para lá. Daqui eu vou ter um 4x positivo, então ele vem negativo, beleza? Desse lado de cá, quem que eu tenho? Eu tenho raiz de 3 vezes 2x positivo, mais raiz de 3 vezes 2x positivo e um menos 2 raiz de 3. Isso igual a zero. Certo? E minha equação do segundo grau fica assim, então. Todo mundo por... Posso fazer lá, então, ó. Aqui faltou um 2, né? 2 raiz de 3. Todo mundo por 2, então eu posso dividir toda essa equação do segundo grau por 2, simplificando ela mais uma vez, deixando ela mais simples, ok? E eu terei um x ao quadrado, deixa eu escrever essa parte aqui de outra cor, para vocês não se perderem. Então eu tenho um x ao quadrado, certo? Aqui eu tenho um 4x e um 2 raiz de 3, beleza? Então eu posso colocar aqui um mais, x em evidência, e o que eu multiplico aí? Um 2 raiz de 3 menos 4, certo? 2 raiz de 3 menos 4 para o meu x. E nesse cara aqui eu tenho menos 2 raiz de 3. Isso igual a zero. Ok? Essa é a minha equação do segundo grau para encontrar o x. Logo, x será igual a quem? Menos b, certo? Então, no meu menos b, esses caras aqui vão trocar de sinal. Eu vou ter um 4 menos 2 raiz de 3, mais ou menos. E aí, eu vou ter aqui uma raiz de b ao quadrado. Vamos lá, b ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado, quanto que dá? Isso aqui dá um 4, ok? E aqui fica um 3, beleza? Um 12. Tá? Na verdade, se eu dividir todo mundo por 2, esse cara não é mais 2 e esse cara também não é mais 4, né? Então, esse cara aqui é um 2 e esse cara não tem raiz. Isto. Então, eu tenho lá. E aqui também, sem um 2, né? Se eu dividir por 2, sem o 2 ali. Muito bem. Agora sim, está consertado. 2 menos raiz de 3, mais ou menos. O que eu vou ter aqui, galera? Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Raiz de 3 ao quadrado eu tenho 3, certo? 3. O 2 ao quadrado eu tenho 4. E eu tenho um produto cruzado entre eles. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 4 raiz de 3, certo? Menos 4 que multiplica A, que multiplica C. 4 vezes 1, 4. 4 vezes raiz de 3, raiz de 3. Só que positivo, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Um 4 raiz de 3, que vai cortar com esse outro 4 raiz de 3. Logo, nosso x é 2 menos raiz de 3. Aqui corto 4 raiz de 3 com 4 raiz de 3 e sobra apenas um mais ou menos raiz de 7 sobre 2. Beleza? Interpretando isso aí, galera. 2 dividido por 2, 1. E aí, nós vamos ter o seguinte, ó, duas possibilidades aqui para a minha raiz. O positivo e o negativo da raiz de 7. Lembrem que x é um comprimento. Comprimento de uma parte de corda, ok? Logo, comprimentos não podem ser negativos. Maravilha? O que acontece aqui? Nós temos o seguinte. Quando eu tiver menos raiz de 3 e menos raiz de 7, menos raiz de 3 com menos raiz de 7 vai dar maior do que 2, certo? Isso significa, então, que um número maior do que 2 dividido por 2 dá um número maior do que 1, negativo. Quando eu tiver 1 menos um número que é maior do que 1, eu teria um resultado negativo. Logo, para a minha corda, eu não posso usar o valor da raiz de 7 negativa, certo?
Eu tenho que usar o valor positivo. Então, o que me interessa é o seguinte, menos raiz de 3 mais raiz de 7 sobre 2. O 2 aqui, ó, eu dividi já. Maravilha? Então, esse é o meu valor de x. Nossa primeira parte aí da questão foi justamente encontrar os valores para x, ok? E eu vou colocar esses valores aqui porque eles são importantes para a gente. E eu vou precisar dessa parte do quadro para continuar a resolução, ok? Então, eu tenho lá, quem é meu x? O meu x será aquele valor ali, ó, 1 menos raiz de 3 mais raiz de 7 sobre 2. E essa parte aqui da minha questão, que é o 2 menos x, o 2 menos x, ele será quem? Eu vou fazer 2 menos isso, beleza? Quando eu fizer 2 menos isso, então 2 menos 1 continua sendo 1, só que o resto inverte o sinal. Então, mais raiz de 3 menos raiz de 7 sobre 2, beleza? E é isso que eu tenho aqui. Só um detalhe aqui, só para vocês não se perderem, eu vou colocar assim, ó, mais, e aqui o menos raiz de 3. E aqui eu vou colocar um mais, e desse jeito mesmo, beleza? Só para a gente não se perder aí quando for usar esses valores de x. Maravilha? Ok? Muito bem. E agora, professor? E agora? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer para continuar a nossa resolução? Muito bem, para continuar a nossa resolução, olha o que nós temos. Nós temos um triângulo grandão, que é o triângulo ABC, onde nós temos todas as medidas. Olha, a medida AC vale 1 metro. A medida AB vale x, e aqui está o valor de x. A medida BC vale 2 menos x, e aqui está o valor de 2 menos x, ok? Muito bem, com esse triângulo, galera, o que eu vou fazer? Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Se eu usar uma lei dos cossenos, eu tenho todos os valores, então eu consigo encontrar o ângulo alfa. Com esse ângulo alfa, eu utilizo o triângulo ABD. Esse triângulo aqui, com o ângulo alfa, eu consigo encontrar a medida do varal. E com a medida do varal, eu consigo chegar no ângulo θ, que é o que o problema quer que a gente resolva, ok? Então vamos fazer aqui, ó, triângulo ABC, usando uma lei dos cossenos para ele. Quem que eu quero? Cosseno alfa. Então, eu vou olhar para o oposto de alfa, o 2 menos x. Beleza? Então, o que nós temos ali? Ó? Nós temos o seguinte, ó, 2 menos x ao quadrado. Estou usando a lei dos cossenos aqui. 2 menos x ao quadrado, ok? É igual a os dois lados, né? Os dois lados ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes x vezes o cosseno do ângulo alfa, certo? Então, esse ao quadrado tem que ser igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, menos 2 vezes esse, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bom, abrindo isso, quem que eu tenho? 4 menos 4x mais x ao quadrado igual a 1 mais x ao quadrado menos 2x cosseno alfa, certo? X ao quadrado dos dois lados eu vou cortar, ok? E aí o que vai sobrar? Ó, vou passar o 2x cosseno alfa para esse lado e para o lado de cá eu vou ter um 4x, o 4 passa negativo, então eu teria um 4x, um 4x menos 3. 4x daqui, o 4 passou positivo, negativo, com esse 1 menos 3. Beleza? Logo, o cosseno do ângulo alfa, ele vale 4x menos 3 sobre 2x. Certo? Então, a lei dos cossenos para esse carinha aqui resultou nesse valor aí, certo? Resultou nesse valor importantíssimo aí para a gente, beleza? Galera, vou só diminuir aqui o brilho, pois está causando um reflexo aqui para vocês, né? Não deve estar tão legal assim de enxergar.
Acho que não melhorou muito, né? Mas dá para a gente continuar. Acho que dá para enxergar aí, né, galera? Muito bem, vamos lá. Cosseno alfa igual a 4x menos 3 sobre 2x. Maravilha! Encontrei o cosseno de alfa. Isso foi para o triângulo ABC. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer outra lei dos cossenos. E para qual triângulo que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a lei dos cossenos para o triângulo ABD. Para encontrar esse carinha aqui, ó. Vou chamar o comprimento do varal aqui de y. E fazendo a lei dos cossenos, eu tenho y ao quadrado igual a isso ao quadrado. Então, eu tenho um meio ao quadrado mais x ao quadrado, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes meio, vezes x, vezes o cosseno de alfa. Só que cosseno de alfa eu sei quanto vale. Então, eu já vou colocar o valor do cosseno de alfa. 4x menos 3 sobre 2x. Esse é o valor do cosseno de alfa. Ok? O que eu tenho nessa lei dos cossenos aí agora? Y ao quadrado igual a 1/4 mais x ao quadrado. Vou cortar o 2 com 2, então fica apenas x. E o x de cima vou cortar com o x de baixo. Ok? Então, sobra quem? Menos 4x menos 3 sobre 2. Certo? Beleza? Ou, se a gente quiser, podemos fazer lá assim, ó. E aí, colocar aqui o menos 4x para esse e o 3 aqui. Certo? Negativo, positivo. Maravilha? Ok? Então, aqui eu tenho o valor do y ao quadrado. Podemos melhorar a cara disso aqui, certo? Da seguinte maneira. Y ao quadrado igual a 1/4 mais x ao quadrado menos 2x, fazendo a divisão, mais 3 meios, certo? E dá para melhorar mais um pouquinho ainda. Eu tenho aqui, ó, esses dois números que não tem x, eu posso juntá-los. 3 meios é igual a 6 quartos. 6 quartos mais 1/4, eu tenho 7 quartos. Então, eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 7 quartos. Ok? Então, esse é o meu valor de y. O y ao quadrado, no caso. Beleza? Muito bem. E agora que eu fiz a lei dos cossenos para o triângulo inteiro, para o triângulo ABD, e eu tenho o valor desse cara, o que eu vou fazer agora? Vou aplicar mais uma lei dos cossenos. Como que eu vou aplicar a lei dos cossenos agora? Para encontrar o ângulo θ. Para encontrar o ângulo θ, eu preciso aqui, ó, olhar para esse cara. Então, eu vou fazer de novo com ele. 2 menos x ao quadrado tem que ser igual a isso ao quadrado, meio, que vai dar 1/4, ok? Mais esse ao quadrado. Esse ao quadrado, nós sabemos, é todo esse número aqui, ok? Quem que é? O y ao quadrado será x ao quadrado menos 2x mais 7 quartos, ok? Menos, bom, aqui não vai caber, né? Não tem jeito, não temos espaço ali para continuar a resolução. Então, vou deixar apenas montado e a gente vai resolver aqui no outro quadro, ok? Menos a parte que vem para cá. Qual é a parte que vem para cá? Nós temos ali 2 vezes meio vezes y, ok? Vezes y vezes o cosseno de θ, certo? Isso aqui que eu vou ter para encontrar. Muito bem. Então, nós precisamos resolver essa parte aqui. Eu vou apagar a primeira lei dos cossenos, que eu fiz aqui, já não precisamos mais dela. Vou apagar a segunda lei dos cossenos, nós precisamos do resultado que nós encontramos aqui para y. Então, nós precisamos dessa última linha aqui, beleza? E o que eu quero? Eu quero resolver essa equação aqui. 2 menos x ao quadrado
igual a 1/4 mais x ao quadrado menos 2x mais 7/4 menos 2 vezes meio vezes y vezes cosseno de θ. Certo? Isso aqui que eu tenho. A princípio eu vou deixar desse jeito e vou deixar a resposta em função de y aqui para a gente poder isolar esse y e substituir no final. Ok? Então vamos trabalhar com a incógnita x primeiro. Beleza? Nessa primeira parte aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 1/4 menos 4x mais x ao quadrado. Isso igual a 1/4 mais x ao quadrado menos 2x mais 7/4 menos y cosseno θ. Certo? Isso aqui que nós temos. Maravilha? Beleza. Vamos então colocar o y cosseno θ, y cosseno θ desse lado e todo mundo vai para o outro lado. Beleza? Vamos fazer as simplificações. Ó. Então nós podemos cortar o x² com o x², isso vai diminuir bastante nossa conta aqui, beleza? O 7/4 com 1/4 dá 8/4. 1/4 mais 7/4, 8/4. 8/4 é 2, ok? Esse 2 está positivo, passa para o outro lado negativo, beleza? Na verdade, eu vou deixar ele desse lado, né? Vamos deixar ele 2 aqui, ó. 2. E o 4 aqui. Deixei o 2, certo? Que saiu do 1/4 mais 7/4. E o 4 passa negativo, beleza? Ainda tenho um menos 2x aqui. E eu tenho um menos 4x que passa para lá, mais 4x. Então, eu tenho y cosseno θ igual a 2x menos 2, certo? Esse é meu y cosseno θ. E, por último, o cosseno de θ, que é onde eu quero chegar, é 2x menos 2 sobre y, onde y vai ser a raiz de tudo isso aqui, ok? Agora, nós precisamos substituir os valores para poder trabalhar com o valor de θ, que é onde eu quero chegar. Beleza? Muito bem. 2, que multiplica x menos 1, sobre a raiz de quem? Disso aqui, ó. Esse cara aqui, nós vamos escrever da seguinte maneira. O 7/4, ele pode ser escrito assim, ó, x ao quadrado menos 2x. E o 7/4, então, eu vou colocar como 4/4. O que é 4/4? 1 mais 3/4. Se eu fizer isso aqui, ó, 1 mais 3/4, vai dar justamente 7/4, certo? Só que essa parte aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, eu posso escrever em forma de um produto notável, beleza? De forma que o nosso cosseno de θ, ele fica 2, que multiplica x menos 1, sobre a raiz de y. Mas quem que é a raiz de y? X menos 1 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, mais 3/4, certo? E agora eu posso apagar aqui essa parte do y, pois eu já usei o valor de y. Entenderam? Entenderam por que eu fiz isso aqui? Para escrever isso aqui num produto notável e a gente vai ganhar facilidade com isso aí. Certo? Muito bem. Ok. Então, eu tenho essa coisa aqui para resolver, beleza? E agora o que eu vou fazer é justamente substituir os valores que eu tenho de x, certo? Os valores que eu tenho para x, eu tenho aqui substituindo na minha equação. Cosseno de θ vai ser igual a 2, que
que multiplica x. Quem que é x? Tudo isso aqui. E vai ser um x menos 1, certo? O x é isso, fazendo menos 1, esse 1 aqui vai sumir. Então, vai sobrar quem? Menos raiz de 3 mais raiz de 7 sobre 2, certo? Ok, então a parte de cima ficou assim. A parte de baixo, nós temos uma raiz da mesma coisa, x menos 1 ao quadrado. O que é o x menos 1 ao quadrado? Isso ao quadrado. Menos raiz de 3 mais raiz de 7 sobre 2 ao quadrado mais 3/4. Certo? Ok. A parte de cima não dá para fazer nada por enquanto, ok? A não ser cortar o 2 com 2, mas por enquanto eu vou deixá-lo aí. 2 menos raiz de 3 mais raiz de 7 sobre 2. A parte de baixo, vamos trabalhar com ela aí, ok? Bom, o que vai dar essa parte de baixo aqui, galera? Essa parte de baixo vai dar o seguinte. Raiz de 3 ao quadrado vai dar um 3, lembrando que isso aqui é um menos, só que tudo ao quadrado, então ele fica positivo. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Raiz de 7 ao quadrado, 7. 7 mais 3, eu vou ter um 10, ok? Beleza. E o produto cruzado entre eles, raiz de 3 menos raiz de 7, onde 1 é negativo, vai dar menos raiz de 21. Beleza? Com 2 ali. E aí o que nós temos? Ó? Onde eu quero chegar? Quero chegar no seguinte. Ó. Eu vou ter então, dessa parte quadrada, eu vou ter um 10 mais menos raiz de 21. Tudo isso sobre 4, mais 3/4. Isso que eu tenho. Certo? Beleza? E aí, para terminar o problema, e aí sim nós vamos acabar aí com o problema, beleza? Posso fazer essa parte aqui para encerrar a questão. O cosseno de θ, que foi pedido pelo exercício, será 2, que multiplica menos raiz de 3, mais raiz de 7, sobre 2. A parte de baixo, quem que eu tenho? Eu tenho tudo isso aqui é dividido por 4, então eu posso juntar o 10 com o 3. E eu terei um raiz de 13 sobre 4, menos raiz de 21, também sobre 4. Esse 4 eu posso colocar em evidência e tirar ele da raiz. Vai sobrar um 2, correto? Então, quando eu juntar aqui, ó, o que nós temos? Isso aqui já era. E aí, eu teria o quê? Um 1 sobre 2. Divisão de fração, eu vou conservar esse meio aqui, certo? Eu vou conservar a minha fração de cima, multiplicar pela fração invertida. Meio. Aqui, na verdade, meio não, porque eu inverti a fração, né? O 2. Logo, esse 2 vai cortar com esse 2, certo? E o meu cosseno de θ será igual a 2, que multiplica menos raiz de 3 mais raiz de 7, sobre, então, ó, sumiu essa parte do denominador, raiz de 13 menos 2 raiz de 21, certo? Não posso esquecer que aqui eu estou fazendo um produto cruzado ali, eu tenho um 2 raiz de 21, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 raiz de 21. Logo, isso aqui, 2 raiz de 21 e 2 raiz de 21. Essa é a resposta da questão, certo? Então, nosso ângulo θ, ele é tal que o cosseno dele vale esse trambolho aqui. Como eu disse para vocês, a questão bem complicada, começou com uma questão complicada, vocês vão ver que as outras questões não são tão difíceis assim, não são tão complicadas assim. Maravilha, galera? Espero que tenham gostado dessa resolução aí. Não saiam daí,
Vamos para o próximo exercício.